Possivelmente, em algum momento da sua vida, você abriu o extrato bancário ali da tua conta, ou você simplesmente abriu a tua fatura do cartão de crédito e você inocentemente se perguntou: meu Deus, como é que eu gastei tanto dinheiro esse mês? Meu Deus, aonde foi parar o meu dinheiro? Provavelmente isso já aconteceu com você, não já? E aí depois disso veio a culpa, o sentimento de que gastou muito dinheiro, que você deveria ser mais disciplinado, que você deveria controlar melhor o teu dinheiro, que você tinha que ter sentado para poder fazer a planilha de gastos ali da semana e você fica com esse sentimento de culpa e de frustração dentro de você. Só que eu vou te dizer uma coisa, o problema não é quanto você gasta, o problema é que você não decidiu como gastar o seu dinheiro. Por isso que nesse vídeo aqui você vai parar de se perguntar para onde é que está indo o seu dinheiro todo mês. Com um programa de gastos consciente, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, você vai aprender como guardar, como investir e principalmente como gastar o seu dinheiro da forma como você quiser, com as coisas que você ama, gastando de fato com aquelas coisas que você sente prazer em gastar. Então vamos começar o vídeo? Primeira coisa, você já sabe, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer o crescimento do nosso canal, para que eu possa continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Então bora lá. A verdade é que nenhuma pessoa gosta de controlar o seu dinheiro. Ninguém gosta de sentar ali um dia na semana, tirar 40 minutos que seja, para poder fazer o controle de entrada e saída do seu dinheiro. Ninguém gosta de fazer isso. Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita com o SPC Serasa, com o Banco Central, que ele aponta que 63% dos brasileiros fazem um controle de orçamento, ou seja, das entradas e saídas dos seus gastos. Gente, isso chega a ser cômico. 63% dos brasileiros. Se eu perguntar para 5 pessoas que eu conheço se elas sentam para poder fazer um controle financeiro dela, eu com certeza vou ouvir que não. Isso quer dizer, essa pesquisa está mostrando para a gente que a cada 10 brasileiros, 6 têm um controle exato das suas finanças, o que não faz o menor sentido. Até porque, de acordo com essa outra pesquisa que está aparecendo aí na tela com vocês, que eu já mostrei em outro vídeo, 80% da população brasileira está endividada. É só questão de lógica. Como é que 80% da população brasileira está endividada se 60% faz o controle dos seus orçamentos? Não faz o menor sentido essa pesquisa. Por isso que ao invés de controlar centavos por centavos, nós vamos criar um plano consciente de gastos. O plano consciente de gastos ele vai te dar essa tranquilidade para você poder gastar o seu dinheiro com aquilo que você ama gastar, para você poder economizar e para você poder investir o seu dinheiro. A única coisa que a gente vai precisar fazer é trabalhar com um pouquinho de antecedência para você saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. A primeira coisa que a gente precisa analisar é só uma mudança de mentalidade em relação a isso, porque perceba o seguinte, vem comigo nesse raciocínio aqui. A gente precisa parar de achar que uma pessoa que faz uma gestão financeira, ela começa a ser pão dura, porque veja, vamos supor que você trabalhe de CLT e você gasta ali por semana cerca de 50, 60 reais, vamos botar um valor fixo, 50 reais em alimentação durante a semana. Isso é só um exemplo, tá? Ao invés de você gastar esse dinheiro na rua, você prefere levar quentinha para o seu trabalho, comer no seu trabalho e pegar esses 50 reais que você iria gastar com refeição na rua e você decide começar a gastar para ir no cinema com a sua namorada. Isso não significa que você está sendo pão duro porque não está gastando dinheiro com a alimentação, mas isso significa que agora você tem consciência sobre aquilo que é importante para você. Você tem consciência sobre aquilo que tem valor para você. E é justamente aí, nesse ponto, que mora o plano consciente de gastos. É você gastar o seu dinheiro de forma extravagante naquilo que é importante para você, naquilo que tem valor para você. Ironicamente, na nossa vida, a gente sempre foi treinado para a gente poder economizar o nosso dinheiro, economizar e guardar o dinheiro, na verdade. Mas ninguém nunca mostrou para a gente como é que nós podemos gastar o nosso dinheiro. Isso faz muito sentido, porque a vida inteira a gente foi treinado sobre isso. Olha, você precisa economizar dinheiro, você precisa ter dinheiro guardado. Só que a maioria das pessoas não conseguem fazer esse movimento. Mas por quê? Porque elas não aprenderam a gastar da maneira correta. O curioso, gastar o nosso dinheiro de uma forma consciente nem sempre está ligado diretamente às nossas escolhas. Mateus, como assim? Eu estou querendo te dizer que o nosso círculo social também faz com que gastamos o nosso dinheiro. Você quer ver o exemplo? Um dia eu estava no shopping, estava eu e mais 2 amigos. E um desses amigos, ele estava com o celular quebrado. A tela do celular estava quebrada e ele já estava decidido que iria fazer a manutenção da tela, só ia trocar a tela. E ele estava comentando isso com a gente ali na hora que a gente estava conversando. E aí o outro amigo falou assim para ele, quando ele mostrou o celular quebrado para um dos nossos amigos, o outro amigo falou assim, nossa, cara, por que você não troca o seu celular? Você vai ficar consertando a tela do celular, não faz o menor sentido. Compra um celular novo. Esse teu celular aí já está contigo há um tempão.
E aí o rapaz falou, é verdade, faz sentido. Então perceba que até mesmo o círculo social que a gente está frequentando, que a gente está andando, ele vai ser um impulsionador para a gente gastar o nosso dinheiro. E é por isso que a gente verdadeiramente precisa ter um plano consciente de gasto. Então gastar de forma consciente não é você cortar absolutamente todos os gastos da sua vida, até porque existe um teto para você poder cortar. Chega uma hora que você tem um limite que você não consegue mais ultrapassar. Mas ser consciente com o seu dinheiro é você gastar de forma extravagante naquilo que você ama, mas também cortar sem dó aquilo que não faz o menor sentido. É decidir o que merece altos gastos na sua vida e o que não merece altos gastos na sua vida. E dessa forma, você consegue parar de ser aquela pessoa que fica gastando um dinheiro aqui, um dinheiro lá, de forma aleatória. Você vai ter consciência dos seus gastos. É por isso que eu falei para você que é um plano consciente. Você vai ter consciência dos seus gastos. O problema é que as pessoas não decidem o que é importante e o que não é importante. E é exatamente nesse ponto que vai entrar a ideia dos gastos conscientes. Por exemplo, eu toda semana eu gosto de ir em restaurante com a minha família. A gente sai do nosso culto de domingo e a gente gosta de sair para comer fora. Isso significa que eu estou sendo consciente, por quê? Porque eu sei para onde está indo o meu dinheiro exatamente. Eu sei porque eu defini o que é importante para mim em relação ao dinheiro, aonde eu quero gastar o meu dinheiro de forma extravagante. E aí eu faço esse movimento e quando chega lá no final do mês, na hora de eu pagar uma fatura, de eu abrir o meu extrato, eu não sinto culpa, porque eu tive consciência que era aquilo ali que eu queria fazer com o meu dinheiro. Então eu decido para onde vai o meu dinheiro. Para sair, para investir, para poder guardar, para poder economizar, eu tenho controle de toda essa situação. E é por isso que quando eu gasto meu dinheiro, eu não sinto a menor culpa em relação a isso. Você quer ver o seguinte? Eu vou te contar um caso de uma cliente minha que ela gasta aproximadamente, você vai achar loucura isso, mas ela gasta aproximadamente R$ 1.000 de sapato todo mês. Cara, a gente está falando de R$ 12.000 por ano só de sapato. Mas o que eu quero te dizer com isso é que talvez a gente olhe para aquela situação, talvez você olhe para essa situação e você julgue essa situação. Mas antes de julgar, a gente precisa entender se essa pessoa que gasta de forma extravagante, de fato, com aquilo que ela ama, ela está se respondendo a 3 perguntas. Primeira pergunta, ela está investindo regularmente? Eu sei que essa aluna, ela está investindo regularmente. Segunda pergunta que a gente precisa fazer, ela tem consciência das despesas delas, dos custos que ela tem para continuar vivendo normalmente? Sim, ela tem. E terceiro, ela tem consciência daquilo que ela precisa gastar? Sim, ela também tem. Então, qual é o problema dela viver a vida livre dela? Investindo, economizando, tendo consciência de o que gastar e gastando de fato com a coisa mais extravagante para ela. Não tem problema nenhum. Eu tô falando isso porque quem me acompanha nesse canal aqui sabe que eu sou o defensor de você viver a vida livre. A vida livre é um conceito que eu criei que você tem que viver de forma extravagantemente, gastando naquilo que você ama, cortando aquilo que não faz o menor sentido, ainda assim tendo consciência dos seus gastos. Poucas pessoas decidem como gastar o seu dinheiro antecipadamente, igual essa minha cliente. Geralmente as pessoas elas vão gastando um pouquinho aqui, vão gastando um pouquinho ali, sem ter consciência daquilo que está gastando. No final vem aquela sensação de culpa e de frustração. Mas o fato é, você pode gastar o seu dinheiro da forma como você quiser, para que assim você viva a sua vida livre. Então, dados os recados, vou apresentar para vocês o plano de gastos consciente. Esse é o plano de gastos. Esse gráfico que você está vendo na tela é o plano consciente de gastos. Com esse gráfico, eu, você, todos nós vamos ter a plena clareza do que devemos fazer com o nosso dinheiro, para onde está indo o nosso dinheiro, para onde ele deve ir verdadeiramente. Então perceba que nesse gráfico a gente tem alguns cestos para onde o dinheiro vai. Vê que ele está dividido em custo fixo, aposentadoria, investimentos diversos e gastos livres sem culpas. Eu gosto de fazer essa organização. Esse cesto está dividido como se você estivesse ganhando R$ 5.000, mas você pode adaptar para a sua realidade. Então perceba que dos R$ 5.000, 60% está indo para os custos fixos, 10% está indo para uma aposentadoria, 10% está indo para investimentos diversos e 20% para você gastar o seu dinheiro da forma como você quiser, vivendo sem culpa. Você percebe que isso já dá uma clareza muito grande para onde é que o seu dinheiro precisa ir e por que alguns dos meus clientes, eles gastam o dinheiro deles, eles não sentem culpa, eles não sentem ansiedade e ainda assim eles conseguem viver a sua vida livre, eles conseguem de fato fazer os investimentos que eles gostariam de fazer porque existe esse plano. Então vamos falar rapidamente sobre os seus custos fixos. A primeira coisa que você precisa fazer para ter já de início uma boa organização financeira é descobrir quais são os seus custos fixos. Isso significa que você precisa ter na ponta do lápis quais são os seus custos em relação a aluguel, moradia,
gás, alimentação, conta de luz, internet, isso tudo entra como gasto fixo, ou seja, toda aquela conta que vai se repetir todos os meses. Só que se você for ver aí no gráfico, eu coloco uma margem de 60%, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu gosto de usar, tá 60%, porque eu gosto de colocar uma gordura de 10%. O que significa isso? Os 50% a gente vai usar de fato para esses gastos fixos que eu acabei de falar, e 10% a gente vai incrementar para que eu chamo de despesas invisíveis. O que são as despesas invisíveis? É o gasto com um conserto do carro, o carro quebrou de imediato, de emergência, e você não tem de onde tirar o dinheiro, você vai ter que tirar todo esse teu fluxo de investimento e de organização financeira. Mas se você coloca 10% a mais, você já tem uma proteção desse teu plano consciente de gastos. Então, essas despesas invisíveis, eu gosto de incrementar 10%, que seria o carro quebrou, você precisa ir a algum médico, você precisa fazer algum exame, acontecer alguma coisa, alguma emergência que você vai precisar manusear aquele dinheiro. Então eu coloco 10% a mais, fechando 60% para que os meus gastos fixos fiquem esse valor. O que sobrar desses 10%, eu invisto a metade e eu gasto a outra metade. É assim que eu penso, é assim que eu ajo em relação ao meu dinheiro. Na parte já de investimentos diversos que a gente colocou ali, também 10%, é um cesto onde a gente tem algum tipo de objetivo muito específico para a gente poupar o nosso dinheiro. Por exemplo, um casamento. Vamos supor que você vai casar e você quer poupar o seu dinheiro para o seu casamento. Uma viagem que você vai fazer, a entrada de um carro que você quer dar, a entrada de um imóvel que você quer comprar. Esse investimento é uma meta financeira que eu tenho e eu preciso guardar esse dinheiro para poder alcançar essa meta. Um outro tipo de meta que eu gosto de incluir dentro dessa organização são as datas fixas de comemorações que tem no ano. Então, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, todas essas datas, Natal, Ano Novo, todas essas datas, elas se repetem a todo ano. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro já juntar um pouquinho de dinheiro com antecedência para quando eu chegar nessas datas, eu já ter aquele dinheiro ali. Para que naquele momento, se eu for deixar para poder comprar na hora, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu não quero correr o risco de estar num momento financeiramente ruim. Então eu prefiro me antecipar. Tem uma frase de Tony Robbins que ele diz que antecipação é poder e reação é fraqueza. Então, se eu antecipo a uma situação na minha vida, o que eu estou fazendo é trazendo cada vez mais controle e segurança para mim. Se eu reajo, é como se eu já chegasse naquele ponto já tendo que fazer alguma coisa. Então, é como se eu já chegasse em dezembro, por exemplo, para poder comprar o presente de Natal e tivesse que já comprar aquele presente ali, porque eu só estou reagindo à data, eu preciso comprar de qualquer jeito. Agora, quando eu tenho uma antecipação, eu já organizo toda a minha vida financeira para quando eu chegar lá, não ter nenhum problema e eu simplesmente fazer a compra que eu tenho que fazer. Depois de você destinar todo o seu dinheiro para esses cestos de investimentos, custos fixos e aposentadoria, chegou a hora de você gastar o seu dinheiro da forma como você quiser, da forma como você ama gastar o seu dinheiro. Isso inclui ir em barzinhos, isso inclui ir no cinema, isso inclui em restaurante, isso inclui comprar os sapatos igual a minha cliente gosta de comprar, isso inclui basicamente a sua relação de amor, vamos dizer assim, com o seu próprio dinheiro. O que eu quero que você perceba é que se você tem esse plano consciente de gastos que eu acabei de te mostrar, você, quando vai gastar o seu dinheiro nas coisas que você ama, você não vai sentir culpa. Porque agora você tem consciência para onde está indo e você sabe que você está fazendo a coisa certa com o seu dinheiro. Afinal, se você está investindo na sua aposentadoria, se você está investindo nas suas metas para você realizar os seus sonhos, e se você está com todas as despesas fixas pagas, qual seria a culpa de você gastar o seu dinheiro? Nenhuma. Então perceba que tudo que faltava na sua vida é um plano consciente de gastos que eu acabei de te mostrar aqui nesse vídeo. Eu fui criado num ambiente onde eu teria que economizar dinheiro, onde eu teria que juntar dinheiro, porque dessa forma é a forma que seria certa para poder fazer. E quando eu gastava o meu dinheiro, eu basicamente me sentia culpado. De verdade, eu era essa pessoa. Eu gastava meu dinheiro e falava, cara, por que que eu fiz isso? Por que eu gastei meu dinheiro? Meu Deus, nada a ver eu gastar com isso aqui. E durante muito tempo eu fiquei fazendo isso. Ou eu cortava o meu dinheiro com coisas que eu amava e ficava infeliz, ou eu gastava o meu dinheiro e sentia culpa. Eu vivia nesse ciclo. O que mudou pra mim foi entender que gastar o dinheiro não é meu inimigo, mas gastar de forma inconsciente
é o meu inimigo. Então, quando você sabe exatamente para onde está indo seu dinheiro, uma parte para investir, uma parte para poder guardar, uma parte para poder ir na sua aposentadoria, para comprar o seu carro, para comprar o seu imóvel, e você gastar o seu dinheiro não se torna mais uma culpa, se torna simplesmente uma decisão que você tomou. Não foi um escorregão, opa, gastei o dinheiro aqui sem querer. Não. Não funciona mais assim, porque agora você tem consciência dos seus gastos. Isso é o que eu chamo de gasto consciente para fazer você ir direto para sua vida livre. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, que na próxima semana já tem vídeo de novo.